A infraestrutura do CNPEM, Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, atende a diversos pesquisadores da USP. No Instituto de Biociências, o laboratório coordenado pelo professor Luiz Neto tenta resolver alguns desafios da biologia estudando a estrutura de proteínas. Nossa linha de pesquisa, ela é focada nos mecanismos de defesa antioxidante, proteção antioxidante de bactérias e fungos contra oxidantes, contra peróxidos que podem gerar radicais livres. Isso é muito importante para muitas pragas, por exemplo, pragas agrícolas, que nesse processo de interação com planta ou com mamíferos, as plantas e os mamíferos geram esse estresse oxidativo, vários oxidantes como radicais livres, na tentativa de combater os patógenos, as bactérias. Então a gente estuda um pouco essas proteínas antioxidantes como uma perspectiva de a médio e longo prazo obter novos tratamentos terapêuticos para pragas agrícolas ou para doenças em humanos. A gente tem liderado estudos com uma proteína antioxidante chamada OR. Do inglês é Organic Hydroperoxide Resistant Protein. Uma das bactérias que a gente que tem essa proteína antioxidante, a OR, ela chama Xylella fastidiosa. Ela provoca uma doença nos citros da agricultura paulista, que é conhecido como a doença do amarelinho, ou CVC. Dos objetivos nossos é conseguir achar um inibidor para essa proteína da Xylella fastidiosa. Nós começamos a estudar o gene que codifica essa proteína OR, e aí então nós revelamos a função dela, que é uma proteína antioxidante, que remove peróxidos. Em princípio, se a gente conseguir inibir essa proteína, que é muito eficiente na proteção da bactéria, essas bactérias vão ficar mais suscetíveis às defesas dos hospedeiros, das plantas e do homem, dos mamíferos. Uma outra bactéria que tem a OR é a Pseudomonas aeruginosa. Essa é uma bactéria muito importante, ela provoca doenças no pulmão, na pneumonia. É uma dessas bactérias que apresenta resistência a vários antibióticos. Algumas variedades dela apresentam resistência a vários antibióticos. E nessa bactéria, a OR é muito importante para decompor peróxidos orgânicos. Então é um problema muito importante achar novos tratamentos antimicrobicidas contra linhagens dessa bactéria. Estudando, a gente também obteve a estrutura cristalina dessas proteínas e a ideia também, então, é também tentar encontrar um inibidor, que esse é um processo longo, mas tem esse potencial de ter novos tratamentos, que é muito importante nesse cenário de bactérias resistentes a múltiplos tratamentos, que é uma preocupação muito grande mundial. O CNPEM tem esse acelerador de partículas, que gera uma fonte de raio-x muito de alta energia. Então, uma das coisas que a gente tenta estudar, além de toda a parte bioquímica, é a estrutura da proteína. Se a gente conhece a forma da proteína, a gente pode mais facilmente achar uma molécula que tem uma forma que se encaixa nessa estrutura. Em biologia, um aspecto central é que forma e função, estrutura e função. Então, se a gente conhece a estrutura, a gente conhece melhor a função da proteína. E, por outro lado, também fica mais fácil de a gente achar uma molécula que iniba essa proteína de uma forma mais eficiente. Essa estrutura toda do CNPEM é muito importante para gerar estruturas proteicas que seriam muito mais difíceis por fontes de raio-x convencionais que têm muito menos energia. Nessa nova estrutura do Sirius, dessa linha do Manacá, que é uma linha de difração de raio-x, além de ser uma fonte de alta energia, que é muito útil, ela tem uma série de outras
propriedades muito úteis, né? Uma coisa muito delicada que a gente tinha que fazer era manipular esses cristais. Esses cristais são muito pequenininhos, podem ser muito pequenininhos. Então a gente tinha como um loop, que é como uma vara tentando pescar um peixe. Só que imagina pegar um peixe bem pequenininho. E o que acontecia muitas vezes? Esse cristal quebrava e a gente não conseguia fazer experimento nenhum. Agora tudo vai ser automatizado com robôs. Então você vai ter alças muito pequenininhas que através do robô consegue pescar esse cristal com uma eficiência muito melhor e com uma probabilidade muito menor que esse cristal se quebre. Então são várias outras propriedades dessa linha que devem melhorar bastante a qualidade dos resultados a serem gerados.